Olá. Olha, um dado que chama a atenção. No Brasil, para cada caso de doença do trabalho que a gente vê na estatística oficial, estima-se que pode ter uns 7, talvez até 10 outros casos que ninguém fica sabendo. Exato. É a chamada subnotificação. Pois é. E os números que a gente conhece já são altos, né? Mais de 26 bilhões de reais por ano só de custo para o INSS. Isso pode ser só a pontinha do iceberg mesmo. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar um pouco nesse universo que é bem complexo das doenças que têm a ver com o trabalho aqui no Brasil. Temos um material bem detalhado aqui para nos guiar. Um material bem completo, sim. A ideia é entender o que é essa tal de saúde do trabalhador, sabe? Quais são os principais problemas de saúde que afetam quem trabalha, como isso muda de um setor para outro, e também os desafios novos que estão surgindo com as mudanças no trabalho. Vamos lá, então. Desvendar isso. Como a gente vai fazer? Primeiro, um panorama geral, né? Como está a saúde do trabalhador no Brasil. Depois, vamos olhar mais de perto alguns tipos de doença, aquelas que mais impactam, ver como elas aparecem em alguns setores específicos, falar da importância de vigiar isso e de reconhecer quando a doença é do trabalho. E, no final, olhar para os riscos que estão pintando aí com as novas tecnologias. Para começar, então, o que é exatamente saúde do trabalhador? Porque não é só medicina do trabalho, né? Não. É mais amplo. É um campo da saúde pública mesmo, aqui no Brasil. Isso ganhou força, assim, lá para os anos 70, 80. Ah, entendi. E a ideia é olhar essa relação entre trabalho e saúde de um jeito mais completo, sabe? Juntando várias áreas. Medicina, claro, mas também engenharia, psicologia, sociologia. E os trabalhadores participam? Fundamental. A participação deles é chave. Afinal, são eles que estão lá, vivendo os riscos no dia a dia, né? Faz sentido. E como está esse cenário hoje? O que predomina? Olha, hoje a gente tem uma situação complexa, porque a gente ainda tem aquelas doenças mais clássicas, digamos assim. Silicose por causa da poeira, intoxicação por chumbo, essas coisas não sumiram, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um aumento assim gigante de outros problemas, coisas mais recentes, tipo Ler-Dort, né? Lesões por esforço repetitivo. Sim, essas são bem conhecidas. E principalmente os transtornos mentais. Burnout, depressão, ansiedade, isso está crescendo muito. E aquele problema da subnotificação que você falou no começo, ele é um fantasma, né? Com certeza. Afeta demais quem está na informalidade. A gente está falando de quase 40% da força de trabalho. Essa turma nem entra nas estatísticas oficiais de acidente de trabalho. Nossa, 40% é muita gente fora do radar. Muita gente. Mesmo os dados oficiais que pegam mais o setor formal, do Observatório Digital, já são pesados. De 2012 a 2020, foram mais de 5,6 milhões de acidentes e 20 mil mortes registradas. É muita coisa. E o que mais aparece nessas estatísticas, mesmo com essa subnotificação toda? As Ler-Dort ainda lideram, viu? São responsáveis por mais ou menos 30% dos casos que são registrados. 1/3, praticamente. Depois vem outros problemas, tipo perda auditiva por causa do ruído, a paz, sabe? E doenças respiratórias também. Certo. Mas a grande preocupação que está crescendo mesmo é a saúde mental. Mesmo com a subnotificação, os transtornos mentais já são causa de uns 15% dos afastamentos do trabalho. 15% e isso subnotificado. Exato. Imagina o número real. E tem setores que sofrem mais, né? Construção civil, mineração, transporte, o agronegócio e até mesmo o setor de saúde. E o custo disso tudo? Não é só o sofrimento da pessoa, né? O impacto é maior. Ah, com certeza. Olha, são mais de 26 bilhões por ano só para o INSS em benefícios. Isso sem contar o custo para o SUS, com tratamento médico, remédio. Verdade. Sem contar a perda de produtividade para as empresas, o impacto na vida das famílias. É um custo social e econômico, assim, gigantesco. Para a gente conseguir entender melhor como o trabalho pode causar ou
piorar uma doença, tem uma classificação que ajuda, né? A de Schilling. Isso, a classificação de Schilling é bem útil para organizar o pensamento. Como ela funciona, basicamente? De forma simples, ela divide em 3 grupos. O grupo I é quando o trabalho é a causa principal, necessária. Tipo uma intoxicação por um produto químico que só tem lá no trabalho. Sem o trabalho, não teria doença. Tá. Causa direta. Isso. O grupo 2 é quando o trabalho é um fator que contribui, junto com outras coisas. Pense em algumas doenças do coração, por exemplo. O estresse no trabalho pode ser um fator de risco importante, mas não é o único. Entendi. Ajuda a piorar ou a desencadear? Ou a desencadear, sim. E o grupo 3 é quando o trabalho funciona mais como um gatilho, ou agrava uma condição que a pessoa já tinha. Tipo, alguém que já tem asma e a poeira no trabalho piora muito as crises. Certo. Causa, contribui ou agrava. Exatamente. E a nossa lista oficial aqui no Brasil, ela reconhece mais de 300 doenças que podem ter relação com o trabalho, seguindo a Classificação Internacional de Doenças, a CID-10. Mais de 300. É muita coisa. Bom, em vez da gente tentar passar por todas, que tal a gente focar naquelas que mais aparecem ou que têm um impacto maior hoje em dia? As Lerdort, por exemplo. Você falou que elas lideram. Por quê? Lideram quase 1/3 dos afastamentos. E elas são um exemplo, assim, perfeito de como a organização do trabalho pode adoecer, sabe? Como assim a organização? Pensa no seguinte, movimentos repetitivos o dia inteiro, posturas forçadas por horas a fio, aquela pressão por metas absurdas, sem tempo para uma pausa decente. Uhum. Tudo isso vai desgastando o corpo. E não é só na linha de montagem, não. Quem trabalha no computador o dia todo também sofre muito com isso. Verdade. Escritório também tem risco. Com certeza. A prevenção para Lerdort depende muito da ergonomia, ou seja, de adaptar o trabalho ao ser humano, e não o contrário. A nossa NR17 trata disso. Entendi. Ergonomia é chave. E outra área que parece que está explodindo é a da saúde mental, né? Burnout virou quase um clichê, mas o problema é real e está crescendo, junto com depressão, ansiedade ligada ao trabalho. Realíssimo e crescendo muito. E, como a gente falou, provavelmente ainda muito subestimado nos números oficiais. Sim. Já falamos dos 15% de afastamentos registrados, mas quantos casos ficam sem diagnóstico? Ou o diagnóstico não conecta com o trabalho? O que é, assim, fascinante e ao mesmo tempo assustador. É como esses fatores que a gente chama de psicossociais podem ser tão ou até mais prejudiciais do que um agente químico, por exemplo. Que tipo de fatores são esses? Olha, é aquela combinação perversa. Muita demanda, muita cobrança, mas pouca ou nenhuma autonomia para decidir como fazer o trabalho. Sabe, aquele desequilíbrio entre o esforço gigante que a pessoa faz e a recompensa que ela recebe, que às vezes é mínima, o medo constante de perder o emprego, o assédio moral. Nossa. Tudo isso vai minando a saúde mental. Aquele estudo da USP que você mencionou, que encontrou quase 67% de prevalência de burnout em enfermeiros de UTI, isso é um sinal de alerta, sim, gigantesco. 67%. Caramba, é um número muito, muito alto. Isso mostra mesmo que o como a gente trabalha é tão importante quanto o que a gente faz, né? Exatamente. A forma como o trabalho é organizado, as relações sociais dentro do trabalho, tudo isso pesa muito. Elas diminuíram com o tempo, com mais tecnologia, mais informação. Infelizmente, não tanto quanto a gente gostaria. Doenças como a silicose, por exemplo, causada pela poeira de sílica, Que tá onde? construção, mineração, Exato, construção, mineração, marmorarias, ela ainda é muito presente no Brasil. E a asbestose causada pelo amianto, asbesto, mesmo com a proibição do amianto, a gente vai continuar vendo casos por muitos e muitos anos. por quê? Mesmo proibido, Por quê? por causa do período de latência. É o tempo que leva entre a pessoa ser exposta ao amianto e a doença aparecer. E isso pode ser, nossa, décadas, 10, 20, 30, até 40 anos depois. 40 anos? Caramba, sim. Então, mesmo proibido hoje, quem foi exposto lá atrás ainda pode adoecer. E isso vale para outros cânceres também, né? O de pulmão ligado não só ao amianto, mas à sílica, a outros agentes, a leucemia, que pode ser causada pelo benzeno, presente em combustíveis, solventes, o câncer de bexiga, ligado a certas aminas aromáticas usadas na indústria têxtil, de tintas. Nossa, é uma lista longa. É,
E o grande desafio com muitas dessas doenças é justamente essa latência enorme. Como é que você vai conectar um câncer que apareceu hoje com uma exposição que aconteceu lá nos anos 80, 90? Difícil mesmo. Muito difícil. Isso complica o reconhecimento da doença como ocupacional e reforça uma coisa: a prevenção tem que ser feita agora. Tem que controlar a exposição lá na fonte, porque o efeito pode vir muito tempo depois. Entendi. Então, latência também é questão de ter várias causas. A multicausalidade são desafios grandes para reconhecer essas doenças, né? Muitas vezes não é uma causa só, isolada. Exatamente, esse é um ponto crucial. Muitas doenças relacionadas ao trabalho são multifatoriais. O trabalho entra como um componente, às vezes mais forte, às vezes menos, mas raramente é o único causa isolada. Pensa nos problemas de pele, as dermatites. Na construção, o cimento pode causar tanto uma dermatite irritativa, pelo contato direto, quanto uma alérgica, por causa do cromo presente nele. Uhum. A perda auditiva pelo ruído, a PIR, é o ruído excessivo no trabalho. Claro, mas a pessoa pode ter outros fatores de risco. Problemas circulatórios, tipo hipertensão. O estresse no trabalho contribui, mas a dieta, o sedentarismo, a genética também. Doenças renais causadas por metais pesados, como chumbo, cádmio. O trabalho pode afetar o corpo inteiro de maneiras muito diversas e muitas vezes combinadas. E para as doenças infecciosas? Como fica para quem trabalha na área da saúde, por exemplo? O risco ainda é bem alto. Sim, para profissionais de saúde, o risco biológico é inerente à profissão, né? Tuberculose, por exemplo, o risco para eles é bem maior do que para a população geral. Hepatites B e C, HIV por acidentes com agulhas, material contaminado. A pandemia de Covid-19 foi um exemplo extremo e muito recente, né? Mostrou uma importância vital da biossegurança, dos EPIs, das práticas corretas. Felizmente, para alguns casos, como o HIV após um acidente, existe a PEP, a profilaxia após exposição, que é bem eficaz. Mas o foco principal tem que ser sempre a prevenção primária, evitar que o acidente aconteça. Claro, prevenir é sempre melhor. Então, o quadro é bem variado mesmo. Lesões por esforço, saúde mental sofrendo bastante, doenças crônicas que demoram para aparecer, riscos biológicos que continuam. Vamos tentar ver como isso se traduz em alguns setores específicos. Na agricultura, por exemplo. Na agricultura, a grande sombra, sem dúvidas, são os agrotóxicos. As intoxicações agudas, aquelas que acontecem logo após o contato, são só a pontinha do iceberg, né? O que tem mais Produtivos, esses são muito mais difíceis de rastrear e de ligar diretamente à exposição que aconteceu anos antes. E a subnotificação de intoxicação por agrotóxico é absurda. Tem estimativa que fala em um caso notificado para cada 50 que realmente acontecem. 1 para 50? Nossa, chocante. É chocante. Além dos agrotóxicos, tem as zoonoses, né? Doenças que passam dos animais para os humanos. Leptospirose, brucelose, hantavirose, dependendo da região e do tipo de criação. E na construção civil, que a gente já falou um pouco, Na construção, os clássicos são a poeira de sílica, causando silicose, e o contato direto com cimento, causando as dermatites, tanto a irritativa quanto a alérgica. E, claro, não dá para esquecer o altíssimo índice de acidentes de trabalho graves, muitas vezes fatais, quedas, soterramentos. É um setor com muitos riscos combinados. e um setor que talvez muita gente ache que é seguro, entre aspas, o de tecnologia da informação, o TI. Pois é, lê engano achar que é seguro. Pode não ter poeira, produto químico pesado, mas tem Lerdort aos montes. A prevalência pode chegar a 70% em algumas funções, dependendo do estudo. 70%? Sim. E problemas de visão por causa do uso constante de telas, a chamada síndrome visual do computador. Também é muito comum. Afeta até 90%, segundo alguns estudos, de quem usa computador por muitas horas. E o burnout? Altíssimo também. Pode chegar a 50% em algumas áreas de TI. Caramba! E o trabalho remoto, que virou regra para muitos na pandemia e continua para alguns, trouxe outros desafios. A ergonomia improvisada em casa, né? Trabalhar no sofá, na mesa da cozinha. Sim, total. A dificuldade de desconectar do trabalho, a pressão por estar disponível o tempo todo, tudo isso impacta. É verdade, o escritório em casa nem sempre tem a estrutura ideal. E na mineração?
Que imagem que vem à mente? Quais são os principais riscos lá? Mineração é um setor que concentra múltiplos riscos muito graves. Tem as pneumoconioses, que são as doenças pulmonares causadas por poeira mineral, como a silicose ou a pneumoconiose dos trabalhadores do carvão. Uhum. Tem a perda auditiva por ruído, a PAIR, que é extremamente prevalente. Alguns estudos mostram que mais de 30%, chegando até 50%, dos trabalhadores podem ter perda auditiva depois de 10 anos de exposição ao ruído da mineração. Nossa, metade! É muita gente. Tem a intoxicação por metais pesados, dependendo do que se minera, chumbo, mercúrio, arsênico, e tem até a exposição a um gás radioativo, o radônio, que sai das rochas e aumenta o risco de câncer de pulmão. É um ambiente historicamente muito perigoso. E existem regras, normas para tentar controlar esses riscos em cada setor desses? Sim, existem. O Brasil tem as normas regulamentadoras, as NRs, que são emitidas pelo Ministério do Trabalho. Algumas são bem específicas para certos setores. Por exemplo, a NR 32, que trata da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Certo. A NR 18 para construção civil. A NR 22 para mineração. Essas trazem requisitos bem detalhados para cada realidade. E tem normas mais gerais também? Sim, e são fundamentais. A NR 17, por exemplo, que fala sobre ergonomia. Ela é crucial para prevenir Lerdort em qualquer setor, inclusive no de TI, como a gente falou. A NR9, que trata da avaliação e controle das exposições ambientais a agentes químicos, físicos e biológicos. O desafio maior, muitas vezes, não é nem a falta da norma, mas sim fazer com que ela seja cumprida na prática. Entendi. Fiscalização e cumprimento. E como o sistema público de saúde tenta vigiar, intervir nisso tudo? Como funciona essa vigilância? Existe a Vigilância em Saúde do Trabalhador, a VISAT, é a estratégia do SUS para lidar com isso. Ela funciona através de uma rede, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, a RENAST. RENAST. Isso. E na ponta, quem executa as ações são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, os CERESTs, são unidades regionais ou municipais. E o que eles fazem? A ideia é que eles monitorem os ambientes e as condições de trabalho, investiguem as doenças e os acidentes que acontecem, identifiquem os riscos e proponham medidas de prevenção, tanto para as empresas quanto para o setor público. Mas funciona bem? Quais os desafios? Olha, funciona, mas com muitos desafios. A subnotificação, que a gente já falou tanto, é uma barreira enorme. Outra é a dificuldade de acesso a muitos locais de trabalho, especialmente em empresas menores ou no setor informal. E às vezes falta estrutura, pessoal. É uma área que precisa de mais investimento e fortalecimento. E tem aquela questão de provar que a doença veio mesmo do trabalho, né? O tal do nexo causal. Isso parece ser bem complicado, principalmente naquelas doenças que demoram para aparecer ou que têm várias causas possíveis. Extremamente complicado. E isso levanta uma questão fundamental, né? Como é que a gente estabelece essa ligação de uma forma que seja justa, tanto para o trabalhador quanto para a empresa e para a Previdência? Pois é. Tradicionalmente, o ônus da prova era tudo do trabalhador. Ele que tinha que juntar laudo, exame, testemunha, para provar que ficou doente por causa do trabalho. O que é bem difícil, imagino. Muito difícil. Uma mudança importante que aconteceu foi a criação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o NTEP. NTEP, como funciona isso? O NTEP funciona com base em estatística em epidemiologia. O INSS cruza dados, a doença que a pessoa tem, pelo código da CID, com o setor econômico onde ela trabalha, pelo código CNAE da empresa. Ah, entendi. Se a análise estatística mostra que aquela doença específica é significativamente mais frequente entre os trabalhadores daquele setor do que na população em geral, o sistema presume que existe uma ligação com o trabalho. Isso para fins de conceder o benefício previdenciário, como o auxílio-doença. Isso mudou as coisas. Mudou bastante, porque inverteu o ônus da prova em muitos casos. Se o NTP aponta a ligação, cabe à empresa, se discordar, provar que não foi o trabalho. Isso fez com que muito mais casos, especialmente de Lerdort e de transtornos mentais, passassem a ser reconhecidos como doença do trabalho pela Previdência. Interessante essa abordagem epidemiológica. É uma ferramenta importante. Não é perfeita, claro.
A análise individual do caso continua sendo necessária, muitas vezes usando outros critérios epidemiológicos, como os critérios de Bradford-Hill, para ajudar a pesar as evidências de causalidade. Mas o NTP foi sim um avanço para dar mais visibilidade e reconhecimento ao problema. Entendi. E quando infelizmente o trabalhador adoece e fica incapacitado, existe a reabilitação profissional para tentar ajudar na volta ao trabalho. Sim, a reabilitação profissional é um direito do segurado do INSS que ficou com alguma sequela que impede de voltar para a mesma função. É um processo que deveria ser essencial, né? Coordenado pelo próprio INSS. Qual o objetivo? O objetivo é ajudar o trabalhador a recuperar, na medida do possível, a sua capacidade de trabalho. Isso pode ser voltando para a mesma função com adaptações ou aprendendo uma nova função, recebendo treinamento, prótese, órtese. A ideia é que a abordagem seja biopsicossocial, ou seja, olhar a pessoa como um todo, não só a doença. Mas isso funciona bem na prática? As pessoas conseguem voltar ao trabalho? Olha, aí é que está um dos grandes gargalos. A reinserção efetiva no mercado de trabalho depois de um afastamento longo ou com sequela é um desafio enorme. Por quê? São vários fatores. Muitas vezes falta adaptação do posto de trabalho, lá na empresa de origem, falta qualificação para uma nova função que seja compatível com a limitação da pessoa, e existe também o preconceito, né? Muitas empresas ainda têm resistência em recontratar ou manter um trabalhador que possa por um processo de reabilitação. Poxa. Então, garantir que o trabalhador possa voltar a ser produtivo, a ter sua autonomia, a manter seu emprego, é crucial, mas a gente ainda falha muito nisso. É uma área que precisa de muito mais investimento e articulação entre saúde, previdência e trabalho. Com certeza. Olhando agora mais para frente, o mundo do trabalho está mudando numa velocidade incrível, né? Novas tecnologias, indústria 4.0, inteligência artificial pintando aí. Quais são os novos riscos que estão surgindo nesse horizonte? O que preocupa? É um cenário cheio de novidades e, claro, cheio de novas preocupações para a saúde do trabalhador. Uma área que chama muita atenção é a nanotecnologia. Nano, pequeno. Exato. A gente está usando materiais em escala nanométrica, ou seja, minúsculos, em um monte de produtos e processos industriais. Mas a verdade é que a gente ainda sabe muito pouco sobre os efeitos desses nanomateriais na saúde a longo prazo. E qual o risco? O risco é que, por serem tão pequenos, eles podem entrar no nosso corpo por vias que materiais maiores não entrariam, tipo pela pele ou ir mais fundo no pulmão. E aí, o que eles causam lá dentro podem provocar inflamação, problemas respiratórios, cardiovasculares. A gente ainda não tem certeza. Complicado. Muito. Por isso, o que vale aqui é o princípio da precaução. É melhor controlar a exposição agora, mesmo sem ter certeza do dano, do que descobrir um problema grave daqui a 20 anos, como aconteceu com o amianto. Faz todo sentido. E essa onda de digitalização, trabalho por plataforma, o home office que veio para ficar para muitos. Isso trouxe outra avalanche de questões. O trabalho que é mediado por aplicativos, a tal da uberização, sabe? Muitas vezes ele vem junto com uma precarização enorme. Jornadas exaustivas, sem direitos básicos como férias, 13º, FGTS, uma estabilidade total para quem trabalha. Sim. A própria gestão por algoritmos, onde é um programa de computador que define suas tarefas, controla seu ritmo, te avalia o tempo todo. Isso pode ser extremamente estressante e tirar completamente a autonomia do trabalhador. Imagino. E o trabalho remoto, o home office? Para alguns pode ser ótimo, dar mais flexibilidade, mas para outros significa invadir a vida pessoal, misturar tudo, não ter um local adequado para trabalhar em casa, com cadeira certa, mesa na altura boa, gerando problemas ergonômicos. E a saúde mental também sofre com o isolamento, a dificuldade de desconectar, a linha entre o trabalho e o descanso fica muito tênue. Verdade. E a interação com robôs, realidade virtual, essas coisas mais futuristas? Também trazem novos desafios. Os robôs colaborativos, os cobots, que são feitos para trabalhar lado a lado com humanos, sem aquelas grades de proteção, eles criam novos riscos de acidentes, de colisões inesperadas. E o uso de realidade virtual ou realidade aumentada, seja para treinamento ou mesmo para realizar algumas tarefas, pode causar fadiga visual, dor de cabeça ou até um tipo de enjoo, de tontura, que chamam de cybersickness.
São riscos que a gente precisa começar a estudar e a prevenir agora, à medida que essas tecnologias vão se tornando mais comuns no ambiente de trabalho. Ou seja, o campo da saúde do trabalhador nunca fica parado, né? Sempre tem coisa nova surgindo, novos desafios. Exatamente. É um campo muito dinâmico. A tecnologia avança, as formas de organizar o trabalho mudam e os riscos para a saúde acompanham essa evolução ou às vezes até chegam antes da gente entender direito. Bom, então para a gente amarrar aqui a nossa conversa, a gente viu a imensa variedade de doenças que podem ter alguma ligação com o trabalho aqui no Brasil, né? Afetando o corpo, a mente. Sim, uma diversidade enorme. Falamos da importância fundamental de prevenir, de vigiar os ambientes de trabalho, dos desafios gigantes que são a subnotificação e a dificuldade de provar essa ligação da doença com o trabalho, o tal do nexo causal. Desafios enormes mesmo. E vimos que o futuro já chegou, né? Novas tecnologias, novas formas de organizar o trabalho já estão trazendo novos riscos que a gente precisa entender e principalmente controlar. Isso mesmo. No fim das contas, proteger a saúde de quem trabalha é mais do que um direito individual. É essencial para o bem-estar de todo mundo, para a saúde pública e também para o desenvolvimento de um país que se quer mais justo e sustentável. Com certeza. Manter o conhecimento sobre esses riscos sempre atualizado e, mais importante ainda, aplicar medidas de prevenção que sejam realmente eficazes é uma tarefa contínua, que não pode parar, e é urgente. Fica aqui então talvez uma reflexão final para quem nos ouve. O trabalho está mudando cada vez mais rápido. Será que a nossa capacidade de proteger a saúde e a segurança de quem trabalha está conseguindo acompanhar esse ritmo todo? A gente está construindo um futuro do trabalho que seja realmente saudável, sustentável, para quem está lá na ponta executando? Que sinais, talvez bons ou ruins, a gente pode observar no nosso próprio dia a dia de trabalho sobre isso? Bom, agradecemos muito a atenção de todos nesta nossa análise sobre o ambiente e as doenças do trabalho no Brasil. Foi um papo denso, mas muito importante. Até a próxima.